Bem-vindo a mais um debate autárquico promovido pela Conta Lá. É uma gigantesca operação jornalística inédita, já que é a primeira vez em Portugal que um canal se propõe a realizar 278 debates autárquicos, ou seja, ouvir todos os concelhos de Portugal continental. E hoje vamos debater Alpiarça. É um concelho confrontado com desafios muito concretos, as ameaças óbvias e constantes das cheias do Tejo, que cortam acessos rodoviários, construção de um novo centro de saúde, reabilitação e habitação municipal para fixar famílias e uma população cada vez mais envelhecida que exige respostas, quer a nível de mobilidade, de saúde e proteção social. Passo a apresentar os meus convidados, a quem agradeço desde já terem aceitado o nosso convite. Sónia Sanfona, pelo Partido Socialista, atual Presidente, ela recandidata-se para consolidar projetos em curso e dar continuidade ao investimento em saúde e habitação. Tiago Carquejeiro, pela Aliança Democrática, que surge como uma alternativa, defendendo mais rigor financeiro, atração de investimento e modernização na gestão municipal. E, finalmente, Mário Fernando Pereira, pela CDU, antigo Presidente da autarquia, que regressa com propostas centradas na economia local, serviços públicos e defesa da agricultura. Agradeço-vos mais uma vez, estamos aqui num sítio bonito e suficientemente inspirador para a nossa conversa. Começo por Sónia Sanfona para questionar-se uma medida que tem sido polémica. Aprovou um regulamento que estabelece que as famílias que exibam sinais exteriores de riqueza, sejam carros de alta gama ou telemóveis, podem ser excluídas de apoios escolares, ainda que a declaração de rendimentos não prove inconsistências. Contudo, esses sinais podem ser enganadores, uma vez que alguns desses materiais podem ser emprestados, podem ser, enfim, adquiridos a crédito e por aí fora. O seu programa justifica esta medida como uma garantia de justiça social, mas os críticos que os há, e até no seu próprio partido, eu recordo que a embaixadora Ana Gomes, ela própria vê neste episódio uma tentativa de ir a reboque do Chega, e por sua vez o ex-ministro da Educação, João Costa, também considera que estas medidas são incompatíveis com os valores socialistas. E o que eu lhe pergunto é como é que pode assegurar que uma avaliação baseada apenas no que salta à vista, estou a citá-la, não se transforma numa injustiça contra famílias que, apesar de aparentarem terem bens, podem ter, de facto, algumas dificuldades. Olá, viva. Em primeiro lugar, muito obrigada por este convite e pelo facto de terem, do Conta Lá, ter tido a iniciativa de fazer estes debates e de poder trazer ao público aquilo que é a realidade das várias autarquias do nosso país, que é bem diferente daquelas que costumam aparecer nos debates nacionais. Quero cumprimentar os meus companheiros de debate e respondendo à sua questão. Esta questão não é de todo polémica. Aquilo que aconteceu foi um aproveitamento, ou uma interpretação desta medida em concreto, que levou a que as pessoas entendessem que nós estávamos a pretender atingir uma determinada faixa populacional com características muito específicas e, portanto, a interpretação foi feita de uma forma completamente enviesada. Aquilo que se pretendeu fazer... Está-se a referir a Ana Gomes e João Costa. Tive a oportunidade de, com os meus camaradas de partido, discutir essa questão e, inclusivamente, lhes dizer que nestas coisas é muito mais fácil quando, primeiro, nos perguntam, efetivamente, porque é que tomamos determinado tipo de medidas e qual é que é a fundamentação para que elas tenham sido adotadas, e depois, a seguir, é mais fácil para quem tem palco e para quem todos os dias chega à casa das pessoas, poder trazer uma informação mais correta. Mas então, como é que pode assegurar esta avaliação? Nós o que procuramos introduzir é efetivamente a justiça social que não existia em determinadas circunstâncias. Nós somos um concelho relativamente pequeno. Não, mas aqui a questão, e todos nós nos conhecemos. Permita-me que pegue nos argumentos de quem interpretou a sua medida, é que não há um cruzamento efetivo com a situação financeira, até social, das pessoas. Paulo, deixe-me dizer, não é a autarquia que faz essa avaliação. Apenas por sinais exteriores de riqueza. Vamos ver. É um critério de justiça? É um critério de justiça no seguinte sentido, aliás, e tem funcionado. Porque nós, como somos um concelho pequeno, conhecemos-nos todos. E sabemos há muito tempo, a escola sabe, a população sabe, o município sabe, os vários organismos que prestam apoio social sabem que há um conjunto de pessoas que reiteradamente
e porque têm essa facilidade de ou não fazerem IRS em conjunto, ou de serem proprietários de Eu negócios acho em nome que individual. é claro o que me está a querer dizer. A minha questão Mas é não o é, outro deixe-me detalhe, só que terminar é, por dizer. outra coisa é fazer prova pelos vias Mas legais de que ouça, aquilo é uma exatamente, situação. Uma coisa, a questão é essa. a Câmara saber, as pessoas saberem da rua é uma coisa, mas depois temos que Aquilo fazer que a Câmara prova faz na Justiça de que é isso é verdade. verdade. Aquilo que a Câmara faz, por isso é preciso acompanhar a medida até ao final. A Câmara não tem meios, nem tem o propósito de fiscalizar a vida financeira e económica das famílias. E, portanto, o que faz é, sempre que haja motivo para dúvida, a Câmara remete à autoridade tributária a informação da dúvida. E é a E a autoridade tributária deu-lhe a informação sobre estas pessoas? não dá informação nenhuma. A autoridade tributária é que promove essa investigação se entender Mas fazê-lo. pediu isso para as pessoas a que... Nós não pedimos nada porque a medida funcionou de uma forma verdadeiramente profilática. E, portanto, o que aconteceu é que, a partir do momento em que determinadas famílias que faziam recurso desta possibilidade perceberam que havia a possibilidade do município informar a autoridade tributária de que estavam a requerer subsídios, Sim. estamos a falar de subsídios para pagar refeições de 1,40 €. Estamos a falar de subsídios para pagar refeições de 1,40 €. E, portanto, a questão é de princípio, não é? Exatamente. E por isso, a partir do momento em que a medida foi publicitada e em que se passou a saber que, em caso de dúvida, essa informação era remetida à autoridade tributária para os efeitos que entendesse por convenientes, as pessoas deixaram de vir pedir o subsídio. Portanto, já não tem problemas de pessoas que, com sinais exteriores de riqueza, Não estejam tem. a usar. Acabou Não. com a O município de ameaça, Alpiarça, não, que é mais do que uma ameaça, é uma decisão É uma temerária. decisão assumida no sentido de introduzir justiça social efetivamente. Muito bem. Tiago Carcajeiro, a AD tem sublinhado a necessidade de rigor e critérios objetivos na atribuição de apoios baseados em provas documentais e transparência fiscal. Concorda com este regulamento? Acha que fragiliza os cidadãos ou que alternativa propõe então? Bom dia desde já, cumprimentar os meus colegas e agradecer também o convite pelo Contalá de estarmos aqui presentes e podermos nós falarmos sobre Alpiarça. Quando me fala sobre a gestão, sim, eu concordo, até porque nós queremos uma gestão que a Câmara seja mais transparente, contas publicadas trimestralmente, orçamentos participativos. Mas neste caso específico? Neste caso específico, sim, concordo com esse regulamento, sim. Quanto à CDU, Mário João Nunes Pereira defendeu que a medida era necessária para travar, e vou citá-lo, de dezenas ou centenas de milhares de euros em apoios alegadamente mal distribuídos. A CDU, historicamente, defende políticas sociais universalistas de alerta contra o risco de estigmatização das famílias pobres ou classe média e pergunto-lhe como é que garante a atribuição de apoios sociais de forma justa e sustentável. Muito bom dia, cumprimento-vos a todos, os meus colegas de debate, desejar também as maiores felicidades a este projeto editorial e valorizar esta ida ao terreno a todo o país, procurar conhecer a realidade e colocar em discussão a nossa democracia local. Relativamente a esta medida, não me irei alargar relativamente a isto, tudo isto já acontecia. A autarquia fazia, no momento da atribuição dos apoios, dos subsídios, essa verificação e, quando havia dúvidas, remetia para as entidades que depois poderiam, elas assim, fiscalizar e tomar as necessárias medidas. Portanto, não me parece que fosse um problema, estamos a falar de valores muito baixos. A mim parece-me sim que houve aqui algum resvalar para um aproveitamento que, aliás, como houve também da parte de vários destacados dirigentes do PS, essa interpretação, eu também a faço, mas de qualquer forma não é um problema, não era um problema. Não mais em Alpiarça do que em qualquer outro ponto do país,
e, portanto, não é algo que me preocupe muito, se bem que, como é óbvio, a questão da justiça social é fundamental e está na base de qualquer atuação de um autarca consequente. Não é? Falemos então de serviços públicos e saúde. Sónia Sanfona, a obra do novo Centro de Saúde de Alpiarça está em curso desde outubro de 2024. A Câmara apresenta-o como um investimento estruturante para 6.800 utentes. O prazo de entrega era junho deste ano. Em maio, a Ministra da Saúde veio visitar o local. No entanto, não foi comunicado nenhum adiamento e de facto, nada aconteceu com a inauguração. O que é que se passa com a obra? Há data para a inauguração? Não há data para a inauguração. Há data para a obra ser terminada, porque se trata de uma obra PRR e, portanto, o financiamento... A data é fevereiro do próximo ano. Nós contamos que no final deste ano a obra possa estar concluída, mas como tem uma componente de arranjos exteriores que é financiada pelo município, vai demorar mais algum tempo, precisamente porque queremos deixar não só o edifício, mas também a parte exterior completamente reabilitada. Este processo decorre em simultâneo com um processo de candidatura para todo o recheio do Centro de Saúde, que é então, dinamizada pela ULS. Com quê? Com burocracias O atraso tem a ver com as mais variedíssimas razões, inclusivamente com os pagamentos, por exemplo, do próprio PRR, com o andamento e as vicissitudes que a obra possa ter. Portanto, o atraso tem a ver com burocracia, não com não, tem a ver também com uma outra, tem a ver com uma outra questão, que foi na altura da implantação. Nós temos o estudo geológico do terreno. Os estudos geológicos são feitos pontualmente em vários sítios do terreno e quando fizemos as fundações para colocarmos a obra, percebemos que havia necessidade de afundar mais essas fundações e criar e encontrar um solo estruturalmente mais sólido para implantar a infraestrutura. E diga uma coisa, já existe algum compromisso concreto com o Ministério da Saúde para reforço de médicos, enfermeiros e técnicos? Veja, nós começámos este processo. O Centro de Saúde de Alpiarça tem um quadro clínico de 4 profissionais e o mesmo número de enfermeiros, assistentes técnicos e assistentes operacionais. Quando eu iniciei o mandato, nós tínhamos o quadro clínico completo, mas tínhamos 2 médicos em fase de pré-aposentação e tínhamos uma coordenadora da unidade de saúde familiar, que na altura era uma unidade tipo A, com um processo de saída por via da sua vida pessoal. Nós conseguimos, nessa altura, ficámos com uma médica no centro de saúde para esse efetivo de... Mas não houve dos seus encontros que teve até com a Ministra e com o Governo, acredito que tenha tido essa reflexão, compromissos concretos? Há compromissos no seguinte sentido. Em primeiro lugar, nós escolhemos fazer uma infraestrutura nova quando o que estava planeado era fazer obras no edifício que existe hoje. Mas a nível de mão de obra? A nível de colocação de profissionais. Como sabem, a colocação de profissionais no país é deficitária praticamente em todo o país. Curiosamente, nós em Alpiarça ajudamos a criar uma circunstância de transição do nosso centro de saúde, da unidade de saúde familiar, de uma unidade tipo A para uma unidade tipo B, o que permitiu que fixasse ali novos médicos. Conseguimos preencher todo o quadro com o contributo do município, numa medida que não foi aprovada por toda a gente da mesma forma, neste caso a CDU votou contra. Nós estabelecemos um programa de incentivo à fixação de médicos que funcionou durante cerca de 6 meses para permitir que os profissionais tivessem as mesmas condições que tinham nas unidades tipo B e trabalhassem no sentido de fazer essa transição. Essa transição foi feita e já agora também assegurar que a criação do novo centro de saúde é um investimento que também incentiva a fixação de novos profissionais e que já está criado de forma a poder acolher pelo menos mais um médico e mais um enfermeiro, porque tem gabinetes já preparados para isso, coisa que no início foi difícil de implementar. As obras são feitas à medida das necessidades e nós quisemos crescer um bocadinho mais e isso foi possível por insistência do município. Deixa-me ouvir aqui a opinião do PSD, nomeadamente os planos de gestão deste dossiê de saúde e que tem a ver com o centro de saúde e que tem a ver sobretudo com a falta de médicos que se reflete obviamente também em Alpiarça. Tem um plano concreto de ação? O nosso plano concreto será, o que nós pretendemos é trabalhar a estabilidade que seja permanente.
Quer dizer, nós podemos ter uma USF nova que poderemos vir a ter uma cobertura total de médicos de família. O que já foi mencionado pela doutora Sónia Sanfona. Quer dizer, há momentos que a população ficou fragilizada com falta de médicos. Mas com esta nova USF poderá vir e será o objetivo. Portanto, está alinhado perfeitamente com a estratégia perfeitamente com a estratégia do PS em relação à nova USF, que poderemos, como já disse, ter uma cobertura total de médicos de família e de assistentes técnicos, de auxiliares de saúde. Portanto, o nosso objetivo será sempre garantir e criando sempre condições que deem confiança sempre para permanecer estes médicos e que consigamos mantê-los sempre lá para toda a população e garantir realmente um quadro médico total para todos os alpiarcenses. Mário Pereira, que compromisso assume para garantir que a população de Alpiarça tenha efetivamente médicos de família, acesso, aliás, a plenos cuidados e não apenas um edifício que vai inaugurar? Tem alguma estratégia de abordagem dos vários poderes que são necessários para isto? Tem uma estratégia para... Sim, nós temos também uma experiência acumulada de muitos anos também na gestão da autarquia. Eu próprio fui Presidente da Câmara há 12 anos e tive todo o momento que me empenhar ao máximo na procura de soluções nesta matéria tão sensível que é a saúde dos portugueses, a saúde dos nossos municípios alpiarcenses. Mas o que é que a CIDU se propõe fazer diferente do que está a fazer a autarquia? Em Alpiarça, nós, num quadro extremamente difícil na região e no país, de falta de médicos, de falta de profissionais nos centros de saúde e nos hospitais, nós conseguimos também, durante muito do tempo destes 12 anos, ter o quadro completo e ter uma cobertura total de médicos de família, inclusivamente até recorrendo a médicos estrangeiros que se fixaram em Alpiarça, e foi dos primeiros casos no país, portanto, em que a Câmara assumiu também um conjunto de responsabilidades perante esses médicos. Nunca esteve na altura em cima da mesa a construção de um novo centro de saúde. Essa possibilidade surgiu agora, já neste atual mandato. A Câmara aproveitou os fundos do PRR e bem, e portanto nós a esse nível estivemos sempre solidários com esta opção. Aquilo que sempre nos batemos no passado foi para a melhoria das condições do centro de saúde e pela colocação dos profissionais e dos equipamentos necessários à nossa população. Em relação ao futuro, aquilo que nós, se voltarmos a ser maioria, teremos que fazer é continuar a pressão junto da Administração Central, que é quem tem, como foi dito aqui bem, a responsabilidade nesta matéria para garantir a saúde aos alpiarcenses e aos portugueses em geral, sendo aqui, já agora que foi referida à questão da posição da CDU relativamente aos médicos, aquilo que nós achámos que não era possível era haver enquadramento para fazer um pagamento direto a médicos, como foi feito. Portanto, era a nossa posição discordante relativamente àquilo que foi feito. Agora, como é óbvio, foi sempre uma preocupação nossa e continuará a ser a procura de soluções junto da Administração Central para resolver este problema. Tiago Cargeiro. Estas preocupações, eu peço desculpa, mas estas preocupações têm que ter consequência. Não basta fazer manifestações à porta do centro de saúde. Por isso é que eu perguntei que plano tinha. Às vezes também é necessário. Às vezes também é necessário, e nós também fizemos. Dos problemas, ir atrás das soluções, porque mesmo a colocação dos médicos cubanos há anos atrás foi promovida e foi negociada com o governo de então por mim própria. E na altura fui acusada de ter, da parte do governo, de haver uma beneficiação de Alpiarça, porque eu era à data deputada e insisti com o governo na altura para a colocação aqui de 2 médicos que estavam destinados a ir para outro sítio e que vieram para Alpiarça exatamente por via das fragilidades que a população tem, não só sendo idosa, mas tendo uma incidência de doenças crónicas, de doenças oncológicas, etc., complicada. E, portanto, as dificuldades estão lá, é preciso ir atrás das soluções. Muito bem. Elas não Esse é um processo um bocado sinuoso. E eu apanhei-o depois, logo nos primeiros tempos, como Presidente da Câmara, e os médicos não tinham quem lhes pagasse a habitação, não sabiam em que condições é que lá estavam. Mas acho que agora o mais importante é falar do futuro. Teve que assumir essa responsabilidade no resto do país. E manteve. E o processo é sinuoso e é pouco transparente na altura por parte do Governo do PS. Ou queremos assumir, ou não queremos. Repare como é que o Governo do PS, à altura, trabalhou isto com
uma deputada na Assembleia da República que, por acaso, era candidata a Presidente da Câmara. Não trabalhou só comigo, trabalhou com muita gente pelo país fora. Perdeu as eleições vieram, na e nós altura, depois... 42 médicos. Nós depois chegámos... Vieram na altura 42 médicos. Sim. 2 vieram para Alpiarça, os outros foram para vários sítios do país e foram as câmaras, na altura, foram todas as câmaras para onde esses profissionais foram, que assumiram as responsabilidades, quer da habitação, como nós assumimos, quer de um conjunto de outras ajudas que esses profissionais tiveram, como a Alpiarça assumiu. Como nós assumimos e durante vários anos, claro. Proporcionando condições, acompanhando e mantendo o quadro do centro de saúde estável e com esta cobertura alargada à população. Tiago Carquejeiro, segundo os quadros pessoal de 2022, o salário médio base de Alpiarça é cerca de 920 euros, portanto está abaixo da média nacional, que é de 1.100. O Conselho tem apenas 156 empresas, sobretudo de pequena dimensão. A AD defende a atração de investimento externo e diversificação da economia. O que eu lhe pergunto é que incentivos ou benefícios empresariais propõe para subir salários ou fixar empresas no Conselho? A Alpiarça realmente precisa muito de fixar empresas e jovens. Propomos 3 medidas-chave. Criar uma zona empresarial com isenção de impostos nos primeiros 3 anos. Esta será um dos incentivos. Lançar uma incubadora de empreendedores com um espaço coworking e formação e criar, se possível, um microcrédito municipal até 10.000 euros para jovens e desempregados. Como é que vai financiar isso? Lá está, como eu lhe tinha dito, é um estudo que terá de ser feito para ver se realmente o município consegue criar esta situação. Avançam com estas propostas sem saberem se são viáveis financeiramente? Neste momento, ainda não sabemos se é viável financeiramente. Lá está, a AD, neste momento, não pode fazer uma promessa política se não sabe se é execuível. Isto não é uma promessa. A AD não faz promessas. A AD compromete-se a fazer alguma coisa de melhor para os jovens e para fixar. Não, o comprometer é diferente de uma promessa. Um compromisso eu poderei fazer... É uma intenção. Eu tenho um compromisso de fazer um estudo para fazer isto. Okay. Logo depois sabemos se vai ser viável ou não e se realmente o município consegue suportar estes microcréditos. É lógico que temos que ser transparentes para a população e dizer realmente se o conseguimos fazer, se este compromisso pode ir além ou não. E quando fala em diversificar a economia do Conselho, está a pensar em que áreas? Em que áreas? De diversificação da economia. Áreas prioritárias, não sei, de tecnologias. Quais são as áreas de diversificação da economia que A tecnologia será uma delas, sim. Neste momento nós vivemos num mundo de tecnologia e temos que apostar muito nessa parte. Muito bem. Mário João Nunes Pereira. O comércio... Mário Fernando, peço desculpa. Eu estou aqui Mário João Nunes é o nosso candidato a Presidente da Assembleia de Freguesia. Sim. Da Junta de Freguesia. Tem muitos nomes parecidos. Não devia ser permitido. Bem, dois Mários Pereiras. O comércio local e as microempresas representam a maior parte do emprego. No entanto, há óbvias dificuldades de sobrevivência agravadas pela concorrência dos grandes centros urbanos, como saberá. A CDU valoriza, obviamente, estes apoios diretos ao comércio e à produção também. A minha questão é, que apoios são estes que defende para o comércio e para a produção? Se tem algum programa concreto, sei lá, um fundo municipal, apoios? Nós nesta área, e também com esta experiência de vários anos de gestão, procuramos perceber as dificuldades, que são aquelas comuns aos municípios, aos concelhos com a nossa dimensão e com as nossas características, portanto, procurar atuar a cada momento. Portanto, a Alpiarça precisa, de facto, de criar emprego, de fixar Sim, mas quais são os planos da CDU? E nós, para além das questões do comércio, que também estão presentes e não será fácil resolver pela ação unicamente da Câmara Municipal, mas temos aqui todo um conjunto, não é, na área da produção industrial, da área da agricultura e depois, claro, o comércio também será certamente. Mas eu gostava de pedir-lhe que fosse um bocado mais detalhado nisto. No caso, falem apoios diretos ao comércio e à produção. Como é que vai implementar isto? Nós vamos ter apoios à promoção dos nossos produtos, sobretudo na área da agricultura, portanto, o melão, a melancia. Portanto, apoio direto ao produtor? Não, apoio à certificação, apoio à comercialização,
apoio à divulgação e à promoção exterior desses produtos, como fizemos no passado, com o Festival do Melão, com as mostras de gastronomia, de doçaria, etc. Portanto, é algo que vamos procurar manter. E depois temos, para nós, aquilo que é central aqui, para além desta questão das micro e pequenas empresas, das incubadoras de empresas, portanto, deixámos também mais ou menos preparado, na altura que reabilitámos o mercado municipal, essa possibilidade no interior do espaço do mercado municipal, mas aquilo que para nós é fundamental aqui é o investimento em duas áreas concretas. Uma, a zona industrial de Alpiarça, a ampliação da zona industrial de Alpiarça, tratar do ponto de vista administrativo, do ponto de vista dos instrumentos de gestão territorial, até com o investimento direto da Câmara, a aquisição de terrenos que estão hoje em dia incrustados no interior da zona industrial e de disponibilizá-los, atraindo assim empresas. Mas isso implica, de qualquer das formas, um investimento. Implica investimento da Câmara. E o financiamento disto está pensado? Como é que vão suportar financeiramente todo o investimento é à custa do orçamento municipal, não pode ser de outra forma. E o orçamento municipal dá folga para isso? Tem que ter folga para isso. Tem que ter, não chega, como sabe, não é? Aliás, o orçamento municipal, repare, o orçamento municipal neste mandato teve folga para comprar por cerca de 400 mil euros um edifício à Caixa Geral de Depósitos, portanto também tem que ter no futuro, espero eu penso que as contas não estão complicadas como estavam quando nós encontramos a autarquia em 2009 e portanto a Câmara terá que, é uma questão de opção, investir nesta área, na aquisição dos terrenos. Portanto é uma área prioritária de investimento para a e depois temos também nesta área, ao nível do turismo, portanto é uma potencialidade do Conselho, também temos propostas nessa matéria, fundamentais, depois também para a dinamização do comércio, não é? Portanto, atraindo pessoas, criando condições para que se fixem também mais outras pessoas que venham do exterior e que os nossos jovens também não saiam, portanto, nós teremos condições para já temos reanimar várias o comércio local. Pelo que está a ouvir e conhecendo o dossiê financeiro da Câmara, acha que há margem para o avanço de todos estes projetos? Vamos ver. Eu gosto sempre de ouvir estas coisas porque nós depois, a memória leva-nos um bocadinho atrás e fazemos o histórico da evolução das coisas e percebemos porque é que elas estão como estão. Nós, para podermos captar investimento, temos que ter condições. As empresas não se fixam em Alpiarça ou em qualquer outro sítio do país só porque é um sítio bonito, onde há gente boa, trabalhadora, onde há paisagens muito bonitas, onde se come bem. As empresas não vêm só por essa razão. Vêm à procura de boas acessibilidades, vêm à procura de centralidade e possibilidade e terem alguma mobilidade para colocarem os seus produtos junto dos sítios de escoamento, e vêm à procura de lotes de terreno ou de zonas para se implantarem com condições e que sejam a preços competitivos, e depois têm que ter, naturalmente, o retorno do seu investimento, que é criando postos de trabalho. As pessoas que para aqui se deslocam têm que ter condições na saúde, na habitação, na escola, para os filhos, sim, mas etc. As propostas feitas pela CDU englobam parte disso. Perfeitamente de acordo. Vamos ver. A questão é, aquilo que nós temos hoje na zona industrial é incompatível com isto. É incompatível com esta vontade de fazermos do município fazer um investimento e, estalando os dedos, de repente nós conseguimos encontrar forma de resolver o problema e colocar ali dezenas de empresas. Não é assim que funciona. E não tem sido assim que tem funcionado. Mas não há empresas interessadas em vir para a Alpiarça? Claro que há. É preciso criar condições para que elas se instalem, e essas condições não se conseguem muitas vezes fazer apenas injetando financeiramente dinheiro. Vamos ver, nós estamos com o PDM em revisão, como estão a generalidade dos municípios aqui na região, uma boa parte deles. Nós temos um parque industrial planeado nos anos 80, que praticamente não teve nenhuma alteração até hoje. O plano pormenor da zona industrial é o mesmo. E, portanto, não foi mexido. Este terreno que o Dr. Mário Pereira se refere no miolo da zona industrial é um terreno que existe ali desde que ela foi criada. É um terreno agrícola, em plena zona industrial, tem 17 hectares. Nós tentámos, por todas as vias, negociar esse terreno que é privado. E, portanto, as pessoas não são obrigadas a vendê-lo, claro, certo? Estivemos muito perto de o conseguir, não conseguimos ainda.
Mas tivemos que concretizar a alienação de Também um já lote de tínhamos terreno feito para essa instalação. Então, mas o que é que para propõe? Se instalação acha que não é de uma- execuível o plano apresentado pela Não, CDU de vamos querer lá ver. aumentar O o plano parque é industrial? execuível. É preciso nós percebermos que as coisas têm que ser planeadas, é evidente, tem que se encontrar o financiamento. Nós temos inscrito neste momento, no novo quadro comunitário de apoio, um financiamento da ordem dos 400 mil euros para a zona industrial, para a intervenção na zona industrial. Mas temos que fazer essa intervenção de acordo com aquilo que são as regras do concurso, da candidatura. E os fundos comunitários, Isso como parece-me o óbvio Dr. para Mário todo- também para- sabe. Isso Não, e parece-me mas o óbvio para Dr. qualquer Mário uma das também pessoas aqui sabe. presentes. Tem É que respeitar as verdade. regras dos Pois concursos, tenho. não é? E eu Se com nós no aquele... debate estivermos O aqui problema a é que discutir as formas práticas de Não, chegar é lá, que- também não Mas não, é que as gastamos formas o tempo nisso, não é? práticas, Mas não as vai- formas eu queria práticas passar é que para o- traduzem aquilo que é uma intenção num verdadeiro compromisso. mas Mas isso qualquer- precisamos de Porque tempo, eu não não é? posso Precisamos de utilizar, tempo. pois precisamos, e nós tivemos 12 anos de CDU em que não fizemos nada. Não, instalaram tivemos para 5 trás, empresas de grande tivemos dimensão. para trás, No mais vosso não- mandato não se instalou uma única. Ó, Sr. Não é? Doutor, 5 nós empresas de neste razoável neste dimensão para a mandato, nossa realidade. nós, Essa é que é a verdade, nós temos não é? dificuldade em instalar, a crescimento da empresa que estamos a instalar. É verdade. Nós estamos a falar do maior investimento alguma vez feito no Conselho, que Sim. há de ser concretizado ainda este Cuja ano. intenção já Pelo- tinha sido que há de trabalhada ser con- no isso nosso das tempo intenções- e das passou intenções 4 está anos e não de houve boas nada, intenções não é? está o inferno cheio. Não houve nada. Qual é O que esse é certo grande é que nós investimento, tivemos então? 5 que empresas nós de grande tivemos, dimensão no nosso objetivamente, mandato. E agora nós- Qual é esse grande investimento? é um investimento, uma empresa que já está sediada na zona industrial Qual é? e que neste momento está a crescer. A empresa fará o anúncio assim que for oportuno. Aliás, Mas tivemos qual é a este empresa? ano. Os seus municípios Não lhe vou saberão. dizer, eles farão o É anúncio. a Suprema, que a já empresa manifestou fará o até, anúncio. a possibilidade de... Sabe, doutor Mário, eu tenho uma posição um bocadinho diferente da sua, é Não, que é a eu Suprema, trato com estamos a os falar para as operadores, pessoas. eu trato com os Nós operadores também com tratamos, nós lealdade. tratamos Sim, mas com as estas pessoas, pessoas todas. os seus municípios, Paulo, nesta altura, eu estão a ouvir esta tra- conversa, não, estão a não. falar de algo que eles não E estão a vão- perceber. O que sabem, é? sabem, e vão saber, Então mas sabem, têm que não qual é o saber, problema em mas têm que dizer saber qual é. para as entidades certas, certo? Tem que saber para a entidade certa. Mas É isto, este o compromisso. estamos a fazer um Já debate. era Olha, este não o há compromisso. segredos na Já discussão era da este vida o compromisso. pública, Não da há vida segredos política. nenhuns. Estamos a falar de um investimento privado. Claro, Mas é isto uma não é empre- vida pública nem vida política. Estamos a falar de um investimento Não privado. estamos a discutir, O não, investimento nem será era- anunciado. Aliás, Qual é o nós problema? acabamos de aprovar Mas a a atribuição empresa é de da que área? designação É de de que interesse área? nacional A empresa é da da- área da produção de elementos para a construção civil, designadamente impermeabilização. Toda a gente conhece. Foi uma empresa que se instalou mas no nosso nosso mandato não é? E desenvolveu no nosso Mas mandato. ouça, não vamos monopolizar o debate no Peço desculpa. cuja sentido negociação a já CDU vinha do instalou. mandato Já vinha, anterior, já que por vinha. acaso Não era do vamos mandato do PS. monopolizar Pronto, no sentido. vamos andando para trás Permita-me, para não vamos perceber. monopolizar É no que não- sentido. A CDU instalou 5 Não, e o ó PS Paulo, não mas instalou ouça, nenhuma. Temos que ouvir, a CDU temos que ouvir contribuiu foi outras para a opiniões. saída de quem lá estava, porque na altura, em grandes Tá bem, mas dificuldades da empresa que lá Sónia estava, de, Safona, produção- eu de- fa- de embalamento de então leite, deixe-me propor-lhe uma a coisa. CDU tinha piquetes de greve à frente da empresa, Deixe-me propor- encabeçados por posso- membros do po- Executivo. posso A propor CDU uma não tem coisa? Encabeçados piquetes de por greve. membros do Executivo. Posso propor uma coisa? E, portanto, toda a gente sabe. Mas Estamos isso- aqui a falar do futuro e não ajustar contas com o Estamos a passado. falar. Portanto, Nós vamos falar estamos do a falar futuro. do investimento, Não, isso peço quando desculpa, se nós trata estamos a de falar do defender os direitos dos investimento. trabalhadores, nós estamos na primeira linha. Mas direitos dos trabalhadores, Deixe- sobretudo dos municipais, também podemos Sónia falar. Safona, vou Estou interrompê-la, muito sabe disponível porquê? para falar sobre isso. Uma questão democrática, temos de dar também palavra a quem está a ouvir isto e, portanto, também, obviamente, ter opinião sobre este assunto, mas eu não lhe vou perguntar sobre este assunto, senão não falamos de muitos outros. Tiago Carcajeiro, a gestão das empresas municipais de Alpiarça foi alvo de críticas públicas, aliás, nos últimos anos, com dúvidas sobre sustentabilidade financeira. A AD promete rigor e transparência e compromete-se, posso presumir isto ou não, diga-me, compromete-se a uma auditoria independente às empresas municipais caso seja eleito? Uma auditoria independente, caso seja eleito, será feita, será a intenção da AD fazer uma auditoria independente tanto às contas da Câmara. Será esse sempre o objetivo. Se a AD for eleita, será esse o objetivo. Pronto. Se a gestão do Parque Industrial e as promessas à volta do Parque Industrial, e não vamos agora ouvir os candidatos aqui à minha direita, porque senão não tem, também não gostaria de ouvir a sua opinião, como é óbvio. Sobre o parque empresarial. É preciso investir mais, É preciso investir mais, mas principalmente, e isso a doutora Sónia já está a fazer, que é a revisão do PDM. Como é que nós podemos investir num parque empresarial? E aquilo que tudo que a doutora Sónia já disse. Mas o PDM tem que ser discutido, tem que ser aceito e, como dizia a doutora Sónia, é preciso que as pessoas aceitem vender terrenos também, não é? Exato, mas também é preciso, muitas das vezes, para empresas poderem expandir, que é o caso, que tem que apanhar, se calhar, alguma rua da zona industrial para poder expandir,
como existe, que tem que ser tudo revisto. Portanto, este é um trabalho que durante 12 anos não foi feito. Está a falar Não, da o CISA. PDM está em revisão há mais de 20 anos. Sim, o A PDM questão está em não é só revisão. PDM, A nós questão, estamos a sim, a falar questão de não é só do lotes PDM. com medidas entre Exatamente. os 2.500 e os Só 5.000 metros quadrados, Como- que já ninguém compra. E estamos a falar da coragem para poder vamos implementar deixar- o vamos regulamento ouvir da a zona opinião. industrial Exatamente, e, exatamente. e, E reverter estamos- lotes que há anos Coragem não vocês estão tiveram. Em ocupados. 4 anos não reverteram mas- um Não único. estão E em ocupados. 12? Olha, E podemos- em 12? podemos- Quantos é que reverteram? Podemos tentar E em falar. 12? Podemos E não tentar estão falar todos ocupados ao já há mesmo muito tempo. E não estão Podemos ocupados ter- já há muito tempo. Podemos Portanto, não tentar vem só falar do- todos ao mesmo não tempo. vem Lá em só casa do- ninguém vai perceber. Tem a palavra. Estão, como a doutora Sónia já disse, isto é tudo coisas que têm que ser revistas e têm que ser... É verdade, precisa do investimento. Sim, precisa do Mas quem é que investimento. está a impedir que seja revisto? Ninguém está a impedir que seja revisto. Ninguém está a impedir que seja revisto. Não, estamos aqui a tirar Agora, pedras uns aos outros. Não estamos a tirar pedras, estamos a constatar factos e os factos Não, são há reais. quem impeça que seja revisto. Estamos Quem é que a impede que constatar seja factos revisto? As reais. entidades ligadas ao Estado, que ao longo destes anos, portanto isto é inadmissível, os PDMs, e não é o de Alpiarça, são os PDMs em geral no país, Há vários municípios estão com há este 20 problema. anos ou mais em revisão. Portanto, e com alterações legislativas constantes, com a demora de pareceres, com a exigência de novos pareceres, vão atrasando todo o processo e vão dificultando a vida aos autarcas e às populações. Portanto, isto não há dúvida. Vamos mudar de tema. Mas o problema não é só Nem o eu culpo PDM. a Câmara, ao contrário do que Claro que fazia... o problema não é só o só o PDM. Ao PDM. contrário do que fazia o PS no passado, que nos responsabiliza. Eu não responsabilizo, é difícil este processo, como prova a realidade do país. Podemos avançar? O problema Sónia também, Sanfona, o problema nisto em- tudo, e desculpe só para terminar este assunto, tivemos 12 anos de estagnação e essa é a realidade. Vai ter que ouvir isto. É a democracia, é assim a Vou funcionar. ter que ouvir e vou ter que repostar, não Que é? repostar, como é evidente. Em 2025 foi anunciada a comunidade de energia renovável ligada à nova subestação elétrica de Alpiarça. O PS apresenta esta aposta como central para reduzir custos. E o que eu lhe pergunto é como é que as famílias e pequenas e médias empresas de Alpiarça vão de facto sentir reduções reais nas suas faturas de eletricidade. Bom, em primeiro lugar, esclarecer. Esta comunidade de energia renovável não está diretamente ligada à subestação elétrica. A subestação elétrica é uma coisa completamente à parte, foi o investimento da E-Redes, que já estava planeado há algum tempo, mas que não tinha tido autorização de investimento por parte da Assembleia da República. Assim que ela surgiu, já durante este mandato, nós procedemos à venda do lote e foi construída a subestação. E, portanto, ela veio resolver um problema de falhas constantes de energia e de capacidade energética na própria zona industrial e até na vila e no concelho e em concelhos vizinhos. Esta questão da comunidade de energia renovável é uma questão diferente. Nós lançámos uma asta pública para concessão das coberturas dos nossos edifícios públicos para instalação de painéis fotovoltaicos. Numa primeira fase, esses painéis vão ficar a alimentar os próprios edifícios públicos, o que significa que vamos reduzir substancialmente a fatura, porque os preços da energia Mas vai fotovoltaica... fazer isso em todos os edifícios públicos? Ou em alguns? Numa grande parte, naqueles que nós identificamos com capacidade para se colocarem os painéis em Ok. cima. Pronto, estamos a falar dos maiores edifícios, estamos a falar de uma área grande no edifício dos Passos do Concelho, estamos a falar em pavilhões desportivos, no mercado municipal, na escola, portanto todas as coberturas da escola vão ficar a fornecer energia para a escola. Portanto, isso Numa primeira fase é um comprometimento para caso seja eleita para o primeiro mandato, para os primeiros 4 anos. Seguramente, porque a colocação dos painéis vai ser E a iniciada execução, ainda este ano. ok. Ainda este ano. Muito bem. E isto vai permitir depois, numa segunda fase, nós abrirmos a comunidade com capacidade para chegarmos a todos os habitantes do concelho. Muito bem, está esclarecido o tema. Um outro, infraestruturas e mobilidade. Em março, sabem muito bem que em março de 2025 as cheias no Tejo voltaram a cortar a Nacional 368, estradas secundárias, isolou partes do concelho, obviamente provoca prejuízos agrícolas, e eu gostava de saber o que é que a AD tem pensado a nível de reforço ou mudança de planos de proteção civil para minorar os efeitos deste que é um problema constante para quem vive à beira-tejo. A nível da proteção civil, nós, queríamos tentar rever o plano municipal de proteção civil, ver o que é que está feito
para tentar rever e tentar, se calhar, alterar alguma coisa. Agora, nós estamos numa zona, como você diz, de cheias. E vai ser, se calhar... Isso já acontece há alguns milhares de anos. Há alguns milhares de anos. Isto repete-se. Eu gostava de perceber quais são os planos e qual é a reflexão que a AD faz para implementar formas, sistemas de apoio que ajudem a minorar os efeitos, porque as cheias vão continuar a acontecer, não é? Sim, mas isso terá de ser, a AD terá de fazer um estudo que ainda não está pensado no que é que se poderá fazer nessa relação. Mas não acha que era importante para as pessoas que vão votar saberem quais são os planos que as forças políticas, e vou perguntar isto aos restantes convidados, têm para uma coisa que chega com o inverno? Sim, é lógico que os municípios têm direito a saber sobre isso e se calhar um assunto bastante importante. Mas nós, neste momento, a AD, ainda não temos nenhum projeto para esse tipo de... Mas há alguma área que, à partida, seja prioritária para vós? Há uma área bastante prioritária e que fala em proteção civil. Há uma coisa que é raro se falar, que é os bombeiros. O município do município de Alpiarça tem bombeiros sapadores. E neste momento temos um quadro de efetivos nos bombeiros completamente reduzido. Estamos a falar que em 16 anos, portanto 12 anos de CDU, 4 anos PS, conseguiu-se meter 5 bombeiros. 5 bombeiros sapadores. Se for eleito consegue meter muitos bombeiros, é isso? Se for eleito, temos, e isto é um compromisso assumido, que temos que investir muito nos nossos bombeiros. É compromisso ou é promessa? Agora temos que esclarecer isto. É compromisso. Porque nós temos um quadro neste momento de efetivos entre 15 a 18 bombeiros chapadores. E também temos que arranjar incentivos, porque a nossa corporação de Alpiarça também tem bombeiros voluntários. Portanto, nós temos que arranjar incentivos aos nossos bombeiros voluntários, como é possivelmente a isenção do IMI, como existe noutros municípios, para os bombeiros voluntários que têm isenções de IMI, que têm reduções nas taxas da fatura da água. E isto é importante. Nós temos, neste momento, e a doutora Sónia sabe isto perfeitamente, nós temos neste momento 3 bombeiros de serviço por dia. Temos uma ambulância a sair, portanto, nós não temos a nossa população segura. A nossa população em Alpiarça não está segura. Dependemos muito de nós, por vezes, temos ambulâncias dos bombeiros de Salvaterra a fazer serviço em Alpiarça. E isto não pode acontecer. Temos os de Alpiarça a fazer serviços. Temos os de Alpiarça, exatamente, tal e qual como foi esta noite, a ambulância dos bombeiros de Alpiarça fez muito serviço aqui em Santarém. Mas temos um efetivo realmente, mas continuo a dizer que este efetivo, isto não vem só dos 4 anos PS. Nós temos, a CDU teve 12 anos no poder, nós temos bombeiros com 30 anos de serviço e ainda continuam na base de carreira. Além de nós... Portanto, um partido que defende tanto os direitos dos trabalhadores estão há 30 anos em base de carreira, o que prejudica mensalmente estes bombeiros. E a CDU? Para já, imagino, vai querer responder a este desafio direto, mas depois elabore também sobre os seus planos para a proteção civil no que diz respeito às cheias. Se me permite, em relação... Eu já vi que a AD está a dar aqui uma muletazinha ao PS neste debate. Não é uma muleta, simplesmente a AD consegue se rever nas ideias do PS e na visão da doutora Sónia Salfone. Mas em relação ao que foi dito e à questão da estagnação, isso é algo que de vez em quando surge, ultimamente menos, mas é uma falácia. Aquilo que existe em Alpiarça de estruturante foi lançado pela CDU. Enquanto foi maioria, está a falar de quê? Desde o 25 de Abril até 1997. Estou a falar de praticamente tudo, da zona industrial, dos equipamentos desportivos, do parque campismo, da feira, tudo. Então fala também dos equipamentos passados de validade dos bombeiros, é isso? A aposta nos bombeiros, sim, o quartel dos bombeiros, se quisermos podemos falar disso tudo. Mas no seu mandato você pôs 2 bombeiros. Durante os nossos 12 anos de mandato, nós apanhámos um período de grandes dificuldades. Nós pagávamos 1 milhão de euros por ano, portanto, isto para a nossa, outros municípios isto não é nada, para o município de Alpiarça isto é muito. Nós pagámos 9 milhões de euros de uma dívida de 13 milhões e quase meio
que o PS nos deixou. De investimento, dos tais equipamentos, das tais infraestruturas, não ponho isso em causa. E da biblioteca, e dos pavilhões, e dessas coisas todas, não ponho isso em causa. Foram pagas com não, esse mas dinheiro. tivemos esta dificuldade. Como é Portanto, evidente. o nosso município estava em desequilíbrio A CDU também estrutural teve que pagar meio milhão em termos de euros à financeiros. Fundação. Portanto, nós tivemos que recuperar as finanças do município. Pagávamos à razão de 1 milhão de euros por ano. Portanto, o PS agora não tem que fazer isso e tem mais 1 milhão e qualquer coisa por via da Lei das Finanças Locais todos os anos. Portanto, e nós, durante esse período, aumentámos as transferências, os apoios ao movimento associativo, apoiámos ao nível social, da saúde. Nós desenvolvemos um conjunto de projetos de obra física, de regeneração urbana, da construção de edificado, etc. Portanto, que está à vista de toda a gente, num momento extremamente difícil. Portanto, aliás, daí nós termos no nosso slogan esta ideia de fazer mais, fazer melhor. Portanto, porque nós, neste quadro atual, nós pretendemos fazer mais do que o que fizemos devido a estas dificuldades que encontramos durante os 12 anos e queremos fazer melhor e mais também do que o PS fez durante este período. E o que é que quer fazer mais e melhor no que diz respeito à proteção civil? Muito bem, é justo, deu uma oportunidade de responder, embora curto, mas na proteção civil, e falou das cheias do Tejo. As cheias do Tejo, nós temos um conjunto de diques, não é, que protegem as vilas ribeirinhas das águas do Tejo em momentos de cheia. E esses diques são da Administração Central, são do Governo. E, portanto, aqui há uns anos o Governo propôs-nos, a nós e a outros municípios, este negócio fabuloso, que foi, isto é nosso, mas vocês paguem a recuperação. E depois, durante uns anos, podem fazer lá uns arranjos, pôr umas flores, pôr uma vegetação lá em cima e eventualmente aproveitar. Aliás, ninguém aproveitou, como sabemos, aqui na nossa região. Portanto, e nós fomos terminantemente contra esta situação. Portanto, o que é que propõe não para o vamos fazer filhos em mulheres alheias. Passa aqui Estou-lhe a perguntar sobre o futuro, não sobre o passado. Passa por esta exigência. Portanto, e não há volta a dar. Eu não vou retirar do orçamento dos alpiarcenses uma verba para fazer face àquilo que é uma obrigação do Governo, uma obrigação da Administração Central. Mesmo que isso possa pôr em risco as populações. Não. Quem põe em risco é quem não faz este investimento. Quem não faz este investimento, tendo a obrigação de o fazer, é que está a pôr em risco as populações. Não estou a dizer o contrário. A minha questão é, está aí num dilema. Não faz porque é do Governo Central, mas vêm aí as cheias e eu tenho que defender as populações. Em que zona é que fica o autarca? O autarca aqui torna-se o porta-voz da população na exigência de que seja construído. Eu percebo isso, mas seja se o Poder Central, aliás, que as burocracias e os processos se atrasam muito e as cheias são periódicas. São, como e disse, um autarca tem a responsabilidade, porque depois há centenas de os anos. municípios vão pedir essa satisfação ao autarca, não é ao Governo Central. Depende, porque se o autarca Mas, portanto, o plano de proteção civil corrija-me com transparência o que está a se eu passar, estou errado. os municípios, é um papel nosso também, isto é a democracia a Corrija-me se eu exercer-se. estou errado. Então, a proposta da CDU para a proteção civil é protestar contra o Governo Central. Não é protestar, é exigir que mas medidas concretas para além disso, tem alguma? A nossa posição não é única nesta matéria. Claro, portanto, mas medidas concretas, tem planos concretos para coisas específicas? No âmbito da proteção civil, dos bombeiros, portanto, ao longo dos anos também tem havido um grande investimento dos bombeiros. Alpiar é um município pequeno e que tem uma despesa muito sobredimensionada relativamente a outros com a sua estrutura de bombeiros. Isto acho que é óbvio. Desculpe interromper, porque eu também preciso de perceber, porque estou a conversar com vocês. Quando diz que tem sido feito investimento nos bombeiros e aqui à minha esquerda eu ouço que há 3 bombeiros de serviço, fico aqui confuso. Que investimento é que foi feito então? Me diz que só há 3 bombeiros Não sei quantos bombeiros estão de serviço, não sou bombeiro e não sou mas estava a dizer que foi feito também muito investimento. Mas o autarca deve se preocupar com os bombeiros, até porque os bombeiros são da gestão da Claro, Câmara. E preocupar-nos sempre. Mas a preocupação da CDU foi ter ambulâncias durante 12 anos a foi ter ambulâncias, a CDU teve lá uma ambulância nova do INEM. Ilegalmente? As ambulâncias estavam ilegais. As ambulâncias estavam... Quem corrigiu esta situação das ambulâncias ilegais foi agora a doutora Sónia Safona, que conseguiu renovar a frota de ambulâncias dos bombeiros.
Pronto, eu vou Conseguiu à Falta custa só de uma uma. situação muito mais favorável. Qual Falta só frota? uma. Mas renovou qual frota? Não Qual percebo. frota? Duas só uma. ambulâncias novas. Uma que foi oferecida ao município e outra que foi comprada vem pelo outra. município. Eu não sei, aqui, pelos vistos, vem parece que sou outra. eu o Presidente da Câmara Exatamente. e tenho a oposição aqui. Ainda bem outra. Há aqui uma Vamos agora coligação. vamos ouvir. Não, há uma coligação aqui. A AD Eu não sou tem o Presidente da coligação. Câmara neste Melhor, momento. a Eu única pretendo vir a coligação ser- que a AD tem é com o CDS. Pronto. Agora, a AD também. Não, vocês, a pelos AD vistos, estão também aqui tem. numa coligação desculpe, óbvia. A AD tem Eu não sou o Presidente da Câmara neste momento. A AD tem Pretendo vir a estado ser. a observar. É um objetivo, A claro, AD tem mas não estado a sou. observar Se aquilo falar que um de o cada PS vez, tem garanto feito que para os as bombeiros. pessoas ouvem. Mas eu Se acho que falar tenho um de cada aqui vez, algum- todos ouvem. Se alguma falarem os desvantagem. dois, ninguém vai ouvir. Desculpe, Paulo. Agora tenho que lhe dar a palavra, obviamente, porque quero também perceber o que é que se está a pensar a nível de proteção civil para melhorar Mas, o Paulo, que está só feito um e momento. quais Em são os relação a, planos eu não concretos. queria deixar isto. Só em relação 30 às segundos, ambulâncias. eu não lhe vou dar- É a nossa intenção também continuar a investir nos bombeiros, no quadro de bombeiros, Pronto, nas suas isso é uma condições de intenção. trabalho Eu tinha de e perguntar por medidas equipamento, concretas. nas Está bem, está bem. ambulâncias, nos carros de fogo, etc. Pronto. Portanto, não haja António dúvidas Sanfona, relativamente a isso. medidas concretas de proteção civil, o que é que está nos planos? Então, assim, rapidamente. As cheias são uma realidade com que nós já todos nos habituámos Isso a não- viver, não- certo? claro. Mais grave é nós termos planos de gestão de inundações promovidos pelo Estado Central que nos limitam completamente no crescimento das nossas vilas e cidades porque nos condicionam a cheias que já não existem há 100 anos ou que já não chegam a certos territórios há 100 anos. Mas isso é outra questão e nós lá iremos. Relativamente à proteção civil, nós estamos, ao contrário daquilo que o Mário Pereira disse, nós não concordamos com a posição que foi assumida ao longo dos 12 anos de recusa de participação na reabilitação dos diques. Mas desculpa interrompê-la. Nós porque se vamos reabilitar os diques. Estamos Não, mas estou a é que eu responder tenho que fazer a coisas comparação. relativas ao passado. Eu perguntei-lhe coisas para o futuro. Então vamos para o futuro. Nós estamos aqui porque Nós vai haver vamos- eleições e as pessoas querem saber Muito qual é bem. o seu programa. Então, é sobre ele que para o devemos futuro. falar. Nós estamos a trabalhar com a APA no sentido de voltar a lançar o procedimento que lançou há anos atrás e que foi aceite por Almeirim e pela Chamusca, que procederam à reabilitação dos seus diques, e nós vamos Deixa, Sónia, procurar... não, de- desculpe, temos de ter regras. Eu percebo tudo, mas temos de ter regras Não agora estou a de dizer que diálogo, não. senão nunca mais vamos Nós falar. estamos a tentar negociar a reabilitação desses diques com a APA, no sentido em perceber se há ou não há condições para eles fazerem a reabilitação ou se nós teremos que assumir uma parte do valor para a reabilitação. Se tivermos que assumir essa parte, nós assumiremos. É um E tem compromisso ideia que eu do acho que valor devemos... que isso pode implicar? Nós estamos a falar... O projeto que havia atrás era na ordem dos 400 mil euros e tinha uma comparticipação de cerca de 25%, 25%, penso que era 25%. Da APA. Se não estou em erro, não foi comigo, mas penso que era 25%. Neste momento não sei quais é que são as condições que a APA está É a 15%, desenvolver 15%, nesse sentido e, portanto, nós estamos disponíveis para negociar com a APA uma comparticipação financeira por parte do E eles município estão para abertos, assegurar obviamente, que estão isso abertos avance. porque eles têm isso inscrito em plano de atividades, têm inscrito em orçamento próprio e, portanto, vão avançar necessariamente Esse com essa plano tem reabilitação. prazos de início? Estamos a falar do plano dos fundos comunitários, irá até 2030, porque é o horizonte, digamos assim, em que a própria APA se quando pode é que vão financiar começar, de com facto, fundos. a trabalhar? Não lhe consigo dizer isso. Nós temos até agora, temos uma reunião agendada para sexta-feira para falarmos de várias coisas relativamente a investimentos no Conselho e, portanto, com participados pela APA. Portanto, não consigo dar-lhe timings, uma vez que, como digo, isto é um processo O que é negociado. que consegue dar-me timings no que diz respeito à proteção civil? Relativamente à proteção civil, o que é que lhe consigo dizer? Consigo lhe dizer que nós investimos até agora, em 4 anos, 60 mil euros em fardamento e equipamento para os bombeiros. Posso lhe dizer que vamos adquirir uma nova ambulância que será PEM, será posto de emergência médica, para substituir aquela que lá está do INEM, que já não tem condições de funcionamento e que é aquela que Foi sai à colocada em primeira 2012 e que é connosco? aquela que sai... Pois, foi colocada por vós, não, foi colocada pelo INEM. INEM, A ambulância é connosco propriedade do na INEM Câmara, connosco e, na portanto, nós vamos Portanto, adquirir vamos lá. uma nova Deixem concluir, por ambulância. favor. Está em fase de concurso a aquisição de uma nova viatura de combate a incêndios florestais no âmbito da comunidade intermunicipal
que virá também para o município, e como são fundos comunitários do Alentejo, portanto estamos a falar no mesmo horizonte, 2030, depende do concurso, depende se vem gente ao concurso, se não vem, Claro. Depende disso. Depois, nós antecipámos a atualização do vencimento dos sapadores, que estavam a receber à razão de 25% até atualizarem para o montante atualizado dos seus vencimentos. Atualizámos tudo o que foi atualizações salariais. Neste momento, os bombeiros sapadores em Alpiarça estão a receber exatamente o mesmo que os seus colegas nas outras corporações. E fomos nós que regularizámos essa situação. Mas há algum investimento suplementar no que diz respeito Há investimento em manutenção e reabilitação de partes importantes do quartel, que precisam há algum tempo, por exemplo, os portões de entrada e saída dos veículos, a questão da eficiência energética, porque precisa de ser substituída, reabilitação do próprio quartel. E, Portanto, desculpa agora interromper. Não vai interromper, porque eu é que interromper para lhe dar a palavra. Paulo, também estão abertos concursos para contratação de pessoal para os bombeiros. Portanto, e também estamos a trabalhar com a Escola de Bombeiros para podermos fazer a atualização das carreiras e a progressão das carreiras dos homens que lá estão. Desde que os financiamentos sejam garantidos, as coisas avançam. Claro. E só para finalizar, uma coisa e corrija-me se eu estiver errado, doutora Sónia, que também está suposta a aquisição de capacetes que já estão passados de validade há mais de 14 anos. Os capacetes são muito Muito caros bem. e estão passados Tiago a validade. Carquejeiro, uma questão para si. A população de Alpiarça é das mais envelhecidas do distrito de Santarém. Obviamente que dependem muito de transportes públicos, até para virem a consultas a Santarém e serviços, a Almeirim, o que seja. A rede atual tem horários que são reduzidos e tem poucos circuitos. O programa da AD promete reforçar mobilidade intermunicipal. O que é que vai fazer em concreto? Se for eleito. Se for eleito. Vai lançar novas carreiras, reforço de horários? Carreiras, nós sabemos que há qualquer coisa neste momento que já foi agora aprovada há pouco tempo. Ouviremos da parte da Sanfona. Eu quero saber se as propostas da AD. Da questão da mobilidade, comprometemos a levar todo esse projeto para a frente, que tentamos entrar com uma parceria com a rodoviária Tejo para o alargamento de horários das carreiras e até mesmo a possibilidade de haver, como existe noutros municípios, as carreiras ao fim de semana. E carreiras novas. Isso vai implicar uma negociação com a CIM da Lesíria ou não? Terá de ser com a CIM, sim. Terá de ser uma negociação. Portanto, é uma intenção vossa fazer um reforço dessa situação, apesar que já existe um projeto em andamento sobre essa situação. Muito bem. A Câmara anunciou, a pergunta é para a Sónia Sanfona, em 2024 um programa de reabilitação habitacional no valor de 1,7 milhões de euros, também para realojamentos temporários. O PS apresenta a habitação como uma prioridade. Quantos focos concretos acha que poderão estar prontos em 2029? Bom, eu queria falar à pergunta e depois muito rapidamente, mas tenho que ir atrás só um bocadinho. Tenho que ir atrás para lhe dizer duas coisas que são importantes. Primeiro, relativamente ao investimento, em 4 anos, este Executivo do PS investiu 92% do investimento que a CDU fez ao longo dos 12. Estamos a falar, Sónia, em 4 anos, nós investimos, até agora, 92% do investimento que foi feito ao longo de 12 anos. Eu entendo o que me está a dizer. É só para terem uma noção da grandeza e das ordens de grandeza. Em tudo. Vai ao Basgov e vê o que é que está publicitado, empreitadas, aquisição de serviços, investimento Mas vamos puro. falar do futuro. Relativamente aos transportes, dizer o seguinte: a Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo criou uma empresa intermunicipal de transportes que assegurará os transportes em toda a área da Lesíria do Tejo e da Lesíria do Tejo com o Médio Tejo e com Lisboa. Mas nos moldes atuais ou vai haver reforço? Vai haver reforço, necessariamente. Nós, neste momento, temos a operação entregue a uma entidade privada e vamos internalizar essa operação com a contratação de motoristas, com a aquisição de autocarros e, portanto, estamos a falar de uma medida, naturalmente. Novas carreiras, e os municípios vão poder, no âmbito dessa empresa intermunicipal, definir os horários, os percursos, as necessidades, a necessidade de aumentar ou não as carreiras, de chegar ou não a novos sítios. Já tem esse plano no que a Alpiarça diz respeito definido? Nós estamos a criar a empresa intermunicipal, estamos a adquirir
todo o equipamento, neste caso os autocarros, Sim, eu e sei, a contratar eu sei, a minha questão é, se os estão a motoristas. adquirir isso, não teve essa decisão, mas já tem em linha de vista quais são as carreiras e os pontos fortes. É isso que eu lhe estou a perguntar. Temos, mas vamos lá ver, isso tem que ser tratado município a município e há circunstâncias que ao longo do tempo podem vir a ser alteradas. Quando tivermos a empresa estabelecida, os autarcas terão que se juntar, tal e qual como fazem nas outras empresas intermunicipais, como é o caso, por exemplo, das Águas do Ribatejo, e definir prioridades de investimento, necessidades relativamente a territórios que não estão cobertos por transportes públicos, etc. E, portanto, avaliaremos, como tem sido habitual no âmbito da comunidade, de uma forma solidária e compreensiva de Está avanço. esclarecido, vamos Dizer passar à já frente. agora que nós também estabelecemos um transporte a pedido, Sim. que é feito mediante telefonema e marcação. Que há noutros concelhos. Exatamente. E, além disso, estamos em processo de aquisição de um novo autocarro para o município, já que nós recebemos um autocarro com 30 anos, com muitas deficiências, aliás, com praticamente todo o parque automóvel e de máquinas, e, portanto, nós estamos em processo de aquisição de um novo autocarro. Vamos ouvir a CDU. Também ajudará. Peço-lhe, vamos falar do futuro e não ajustar contas com o passado. É difícil, não é? Porque Sim, Não, porque elas é já difícil, foram, mas é necessário, eleições há porque quem 4 nos está a ver anos. são as pessoas que querem votar nas propostas que compreendo. apresentaram ao eleitorado. Portanto, tendo em conta as suas propostas, planos concretos para esta questão do transporte, da mobilidade. Relativamente ao transporte, eu acompanho este processo também já há vários anos e, enquanto Presidente da Câmara, este projeto de uma empresa de transportes da Lesíria do Tejo foi iniciado, portanto, ainda comigo no ativo, com outros colegas Presidentes de Câmara. Deu agora passos significativos na sua execução. E, portanto, eu estou solidário completamente com esta solução, que, no fundo, é criar uma empresa dos municípios, uma empresa intermunicipal, 100% de capitais municipais, que faça este serviço, Muito bem. melhorando a população. Está respondido por mim, passo já... Não, vamos passar para outro tema, porque senão vamos a muito deixar bem, era isso mesmo. outro tema, porque tem também, e já que estamos a falar os dois, Claro. começo por si, que tem a ver com a cultura, turismo e turismo. Muitos agentes culturais locais queixam-se de falta de apoios continuados, sendo as associações e as coletividades o motor da identidade cultural do Concelho. A CDU tradicionalmente defende o maior financiamento à cultura e ao movimento associativo, e por isso queria lhe perguntar se está disponível para garantir um orçamento estável e plurianual para associações culturais e recreativas da Alpiarce. Sim, é a nossa intenção. Aliás, aqui também o passado fala por nós. Não é? Nós, no passado, no tal momento em que, com a Troika, com os cortes, às transferências, com a crise económica no país, houve um conjunto enorme de municípios que cortaram nesta matéria, deixaram de, ou cortaram, ou deixaram de apoiar. Portanto, nós aumentámos o apoio. Portanto, e essa é também vai uma continuar área... a aumentar isso, Vamos mas aumentar, de forma... qual é a ideia? Vai orçamentar isto plurianualmente? Nós queremos estabelecer, para além da atribuição anual, Sim, pontual, de apoios ao movimento associativo, nós queremos estabelecer também um conjunto de contratos-programa com as associações, no âmbito desportivo, no âmbito cultural, para a promoção de um conjunto de atividades, sejam elas também no âmbito desportivo, sejam do ciclismo, portanto, há esse comprometimento, seja na área cultural. O apoio à cultura ser aliás, como disse, constante e plurianual. Esse é um eu só quero saber se esse é o nossa... comprometimento da CDU. É um objetivo, é um compromisso, claro, da CDU também nesta área. Muito bem. Relativamente à habitação e ao turismo, também gostava de dizer qualquer coisa. Mas vamos dar a oportunidade. A Sónia Sanfona, a Casa dos Patudos, que é a maior referência cultural de Alpiarce, recebeu nos últimos anos menos visitantes do que museus equivalentes na região, com períodos de encerramento temporário, também falta de recursos técnicos. O PS tem sublinhado, aliás, a valorização do museu e das tradições como parte da identidade cultural, como é óbvio. Que investimento concreto, e eu peço seja concreta, vai garantir para aumentar visitantes na Casa dos Patudos e transformar, enfim, a memória republicana de José Relvas num motor de turismo? Só dar uma nota muito rápida. A Casa dos Patudos tem diminuído o número de visitantes à semelhança do que aconteceu com outros museus da região em função daquilo que foi o período da pandemia e que obrigou estas casas a estarem fechadas durante bastante tempo. O que é que nós estamos a fazer em concreto que nos vai permitir investir? A Casa dos Patudos teve algum investimento ao longo
importante investimento ao longo dos anos, planeado pelo anterior executivo do PS e depois executado durante o mandato do Dr. Mário Pereira, que teve a ver com a reabilitação da própria casa e do espaço envolvente. Neste momento a casa não tem obras de reabilitação há muito tempo. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é criar condições para que a Casa dos Patudos possa deixar de ser simplesmente um museu municipal e passe a estar integrada na rede portuguesa de museus. Tivemos uma conversa com a Sra. Secretária de Estado da Cultura à época, portanto, a última, e o nosso compromisso foi criar as condições internamente. Há várias coisas que temos de fazer, atualizar inventários, etc. Porque o processo da Casa dos Patudos é um processo muito complexo. Mas há medidas concretas já planeadas? Há medidas concretas. Quais? Assim que nós tivemos caso seja eleita, e assim que nós tivemos a casa integrada na rede portuguesa de museus, temos uma linha de financiamento para fazer uma intervenção física na casa. Além disso, nós estabelecemos agora uma parceria com o professor Fernando António Batista Pereira, é um destacado professor de História, que nos está de forma voluntária, porque tem a sua casa em Alpiarça, está-nos a ajudar a preparar toda uma revisão do circuito da casa, de modernização, de mudança e de manutenção daquilo que são o espólio da própria casa. Claro, a intenção. Nós temos previsto ali um investimento relativamente grande no sentido de dar um dinamismo à casa e uma visibilidade. Relativamente grande quer dizer quanto? Depende daquilo que o Ministério da Cultura nos compartilhar connosco, mas estas obras não são obras de pouca monta normalmente. Claro que não. Última pergunta, ainda sobre este tema. Mas já agora dizer, Paulo, desculpe-me, relativamente ao movimento associativo, vamos lá ver. Vamos acertar outra vez contas. Vamos acertar contas, porque é preciso que as pessoas saibam. Nós em 4 anos duplicamos o apoio financeiro. E nós estamos quase a duplicar o tempo de emissão. À maior parte das entidades quero ouvir as suas... É engraçado. Que medidas... Permitam-me. Chegaria mais longe se estivermos a falar noutro tipo de apoio logístico, se calhar Permitam-me, por favor, agradeço a vossa paciência. Medidas diferenciadoras, rapidamente, que defende para o turismo e pôr Alpiarça no mapa? Queremos reativar a Feira do Vinho, que era aquilo que havia em Alpiarça. Queremos também lançar o Festival da Alpiarça, com música, gastronomia, artesanato, criar a Rota da Água e da História, porque temos um património único e está esquecido. Criar a Rota da Água com QR codes, audioguias. O turismo pode trazer movimento à economia local. É isso que faz o turismo normalmente. Pronto, e é isso que a AD quer fazer. Muito bem. Meus caros, agradeço a todos. Já ultrapassámos muito o tempo. Agradeço a vossa presença. Eu quero acreditar, e com isto me despeço, quero acreditar que este debate serviu para que todos aqueles que nos veem, pelo menos no dia 12, tenham mais informação para exercerem o seu direito de voto. Foi bom tê-lo esse lado e fique por aí, fica bem.